Jacques Derrida. A desconstrução da razão. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. Argélia, 1930 a 2004. As reconstruções de memórias dialéticas, sintáticas, as contradições. Uma introdução ao pensamento crítico. Derrida, ao estudar como é construído o pensamento, particularmente o ocidental, refletiu a respeito da razão elaborada. Todo pensamento racional define-se a partir de um centro, de certa lógica estabelecida, o que, de algum modo, estrutura e fundamenta o pensamento como lógico. Portanto, o pensamento ocidental é unificado por um centro racional, o qual Derrida define de logocentrismo. Naturalmente que todo centro não é, obviamente, unificado em sua totalidade, pois faz parte do pensamento elaborado. Suas antíteses, ou seja, os princípios das contradições. Desse modo, Derrida propõe desconstruir o pensamento unificado, pois o mesmo, pela sua natureza, não poderá ser verdadeiro do ponto de vista do fundamento epistemológico, entretanto, ideológico. Com efeito, a negação da supremacia da razão pela logicidade da síntese de centro, suas racionalidades a priori contrárias às sínteses e, do mesmo modo, às antíteses. Sendo assim, o logos ou a ratio cartesianitum não teria sentido, pois na prática a centralização do pensamento na negação das contradições é apenas manipulação de conceitos sintéticos a fortiori. Seja qual for o centro, na inicial tal proposição é uma inverdade, motivo pelo qual o pensamento deve ser reconstruído e a reelaboração de uma nova síntese desfocada da perspectiva do centro, ou seja, de uma única epistemologização. Não pode atribuir valor absoluto aos elementos essenciais das dualidades que compõem a formulação das teses. Dessa forma, contrariando o verdadeiro princípio dialético, criam pensamentos radicais, totais, sejam quais forem as epistemologizações. Derrida não apenas nega tais construções, dado o caráter não objetivo delas. No entanto, a classificação como instrumentos alienados a práticas de domínios. Exemplo: todo sistema fechado, neoliberalismo, cristianismo, marxismo, evangelismo, etc. Porém, são aspectos culturais pejorativos, sem fundamentação científica.
Sendo assim, é fundamental a destruição dos centros. Uma nova razão, por meio da desconstrução e formatação do pensamento ideológico construído, as tipificações de memórias cognitivas, a negação da razão e do sujeito em tais denominações, e como isso será efetivado pelo único caminho possível, responde Derrida, através da análise da linguagem. É fundamental compreender a natureza da referida, pois a mesma é o centro essencial da cultura. A desconstrução se efetiva ao mostrar ao sujeito cognitivo a articulação da linguagem na produção dos sistemas absolutistas da razão, como formas de justificação da manipulação do pensamento. A lógica racional anterior perde a sua própria autonomia em uma análise da complexidade nos processos de síntese e suas projeções, como são as contradições nas proposições que têm aparência de verdadeiras na determinação do pensamento absolutista em defesa dos pensamentos de centro, a logocentralização. A verificação das contradições por uma dialética também complexa. Entretanto, a partir das próprias contradições, a elaboração de uma epistemologia sintática, cuja natureza desenvolve-se uma nova formulação, aberta nela mesma ao entendimento das contradições. Desta forma, cria o pensamento desconstruído. Na reconstrução, em que toda análise não será mais entendida na perspectiva de um centro, entretanto, aberto nele mesmo, em suas contradições, ao entendimento crítico da realidade. Portanto, a reconstrução da memória dialética. Por outro lado, a reconstrução etimológica do sentido não contraditório do termo técnico usado na formulação aberta. Morfologicamente, a nova axiologia de um pensamento essencialmente descentralizado. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.